Boa noite, boa tarde e bom dia para todos que irão assistir, porque eu já tô com preguiça de falar bom dia, boa tarde, boa noite e dizer pra quem é cada um. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre a música Africaê. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, eu só vou falar de novo porque dessa música, né? E falar o que foi falado anteriormente. Bom, a música Africaê, eu escolhi ela pelo fato das várias palavras que ela contém, né? Que são todas palavras que fazem referência a etnias africanas. Ou então, no caso de duas que a gente já viu, e uma que eu tenho certeza que vai dar tempo de ver hoje, né? Que se referem a coisas africanas, ou no caso da palavra mugunjê, que a gente viu semana passada, se refere provavelmente a um quilombo brasileiro, né? Bom, e como eu disse, essa música é possível você dividir ela em 6 partes, né? Pela estrutura dela. E a gente já viu 3 partes e hoje a gente vai ver a 4ª, né? E no caso, uma outra coisa importante que me motiva ainda mais fazer com esta música, né? Porque eu poderia falar tudo sem a música, isso é um fato. E me economizaria em torno de uns 2 minutos, né? O que não é muita coisa. Mas enfim, eu economizaria 2 minutos. Mas eu quis fazer com essa música porque a capoeira, como talvez a gente converse hoje, então talvez seja no próximo vídeo, por causa de algo que essa música vai falar, né? Ela é de origem africana. E sendo de origem africana, a música é extremamente importante para a construção do pensamento. E no caso, da construção da própria capoeira. Porque na África, a música é extremamente importante para isto. Tanto que, como eu já comentei, acho que umas 2 vezes no mínimo, os contos africanos têm música no início, no meio e no fim, geralmente, né? Então a música é extremamente importante por isso. E por essa razão eu escolhi fazer com essa música Africaê, que está sendo cantada pelo mestre Cadu. Bom, na semana passada a gente falou sobre os negros Minas, o povo Cabinda, o que seria o povo Mucugê ou Mugungê, e mais uma coisa que eu esqueci, mas eu tenho certeza que vocês lembram, porque eu não lembro da ordem da música. Deixa eu só ver aqui pra informar, foi Obaluaê, pronto, e sobre Obaluaê. No caso, a gente vai estar falando sobre a 4ª parte hoje, e eu só tô enrolando porque eu não sei se já deu tempo para bastante pessoas entrarem, então eu vou ficar enrolando por mais um tempinho aqui até alguém falar que já tá bom, ou até eu cansar de enrolar. Mas é basicamente isso, eu vou ficar enrolando aqui. Bom, é o seguinte, eu já cansei de enrolar, eu não tenho muita paciência. Então, nesse caso, já vou colocar a música pra tocar aqui pra gente poder ouvir a 4ª parte. E não tá alto, desculpa. Deixa eu colocar alto aqui. Pronto. Voltou demais, mas não tem problema. Ok, já que estão pedindo, vou colocar desde o começo. Pronto. Tá mais ou menos no... tá no final. Não tá no final, mas deixa assim, não tem problema.
Como eu creio que já deve ter dado um tempo para bastante gente entrar, né? Então vamos começar. Bom, nessa quarta parte, ele falou: eu sou Nagô. Aí o coro respondeu África e depois Moriô. E aí o coro respondeu e ele repetiu. Bom, então o que seria negro Nagô? Nagô é uma palavra que eu acho que a grande maioria de vocês, se não todos, já ouviram essa palavra. Talvez não saibam o que ouviram, mas em algum momento da vida eu creio que já tenham ouvido. O extremamente importante a gente saber o que quer dizer essa palavra, né? Porque muitas pessoas não sabem o que querem dizer Nagô. Acham que sabem, mas não sabem. Então vou dizer o que quer dizer Nagô pra você. Se você já souber, ótimo. Se não souber, parabéns, você é uma pessoa normal, que nem eu era há uns 2 anos atrás, quando eu decidi pesquisar o que era. Era pra fazer uma apresentação. Bom, Nagô geralmente é uma palavra muito associada ao povo Yorubá, à cultura candomblé, né? A prática do candomblé, da Umbanda. Por quê? Porque Nagô era o termo utilizado geralmente pelos portugueses e espanhóis para denominarem todos os negros que falassem o idioma Yorubá. Originalmente era utilizado pelos franceses em Dahomey, que era o reino do povo Fon, que é de onde viviam os Jejes, entre outras etnias. Os Jejes que a gente comentou há uns 3 vídeos atrás, eu acho. Mas se você não viu isso aí, é só pra dizer pra você ir ver. Por mais que eu acho que provavelmente você deve ter visto, mas se não, vai lá ver. Deixa eu lembrar aqui o que eu tava pensando. Sim, pronto. E de onde é que dizer? Isso diz o que seria o negro Nagô. E mostra pra gente como o olhar é extremamente conceituoso e simplista, diminuidor que os vários povos europeus tinham em relação à África, aos indígenas. Por quê? Porque quando você generaliza tudo como uma coisa só, você está diminuindo aquela coisa, né? E é uma coisa que os europeus se mostraram muito bons em fazer durante praticamente todos os momentos da história da colonização. Seja criando a palavra índio, indígena, seja utilizando africano, seja utilizando termos como Nagô, Mina, Malê, e ignorando completamente as culturas. Porque, só para abrir um parênteses, né, para deixar bem claro, não existe índio, não existe indígena, não existe... Quer dizer, Nagô existe, mas não existe Nagô como foi utilizado, não existe Malê como foi utilizado, não existe Mina como foi utilizado. Existe Tupinambá, não lembro mais, tem um monte de Tupi, Tremembé, Potiguara, Goiataca, Yanomami, Cabinda, Yorubá, deixa eu lembrar quais mais, Jeje, Fon e muitos outros que eu não sou uma enciclopédia, não tenho como saber todas as milhares de etnias que tinham no Brasil e na África. Mas vocês entenderam. E quando eu chamo todas essas milhares de etnias africanas de africanos, eu tô literalmente dizendo que é tudo a mesma coisa, pra deixar bem claro. Então, uma coisa é você querer dizer africanos como pessoas da África. Outra coisa é você usar como a gente usa, né? Pra dizer como num todo igual e uniforme. E é por isso que eu abri esse parênteses. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo com essa música, né? Bom, e o que vai acontecer? Como eu falei no primeiro vídeo dessa música, existem várias etnias por todo o território da África. E os bantus que eu utilizei como exemplo, né, já que eles tinham em torno de 50% do território africano no Reino Congo durante o auge, né, do Reino Congo, o que acontece? Todos do Reino do Congo eram da etnia Banto, né, em geral, né, porque tipo,
Por exemplo, se eu acabei de ser meu território acabou de ser conquistado, eu não sou banto, eu sou da minha etnia. Mas, por exemplo, meu filho provavelmente vai ser da etnia banto, minha etnia vai ser considerada uma subetnia, né? Ou então vou me manter forte, mas também serei parte da etnia banto, né? Então, o que vai acontecer? Com os Yorubás é a mesma coisa, eles saíram conquistando, porque a gente está falando do mundo, e no mundo, especialmente o mundo antigo, ou você conquista ou você é conquistado. Então os Yorubás conquistaram. E então, o que vai acontecer? Por exemplo, eles conquistaram a região de Daomé, inclusive o conquistador mítico de Daomé, né, seria Obaluaê, né, aproveitando já o que a música disse, o orixá das pragas, né? Mas as pessoas do reino de Daomé continuaram se identificando com a sua etnia, né? Mas elas também falavam Yorubá e, portanto, eram também Nagôs. Oi, vó. Então, isso vai meio que subtrair a cultura de Daomé, que também tinha várias culturas, não era só o povo Fon, como eu disse, também tinha o povo Jeje, tinha um outro povo que eu descobri o nome hoje, mas eu não lembro como é que é o nome. E assim por diante, tinha o povo Pul, é alguma coisa assim, né, que é essa pronúncia francesa. Eu não sei como seria a pronúncia em português, né, mas enfim. E quando a gente pega todos esses povos que eram de Daomé e que foram conquistados pelos Yorubás e reduzimos a uma coisa só, minimiza a cultura deles e torna a mesma coisa. Então a gente vê como a mesma coisa e por isso não damos muita importância, né? E o que vai acontecer? De onde é que veio essa palavra Nagô? Uma palavra muito estranha, né? Não parece ser... Não é portuguesa. Não é nem de nenhuma língua europeia. Diferentemente de Mina, né? Que claramente é derivada do português, né? Da palavra mina. Mas Nagô vai ser, assim como Malê, derivada do Yorubá. Da termo, eu acho que fala assim, porque eu não sei falar Yorubá, Edé Anagó, ou Edé Anagó, eu não sei como é que fala, mas deve ser alguma coisa assim, né? Se der pra colocar nos comentários agora, me avise e me explica como é que coloca, mas eu coloco depois também pra vocês verem os nomes estranhos, né? Porque dependendo do tamanho desse vídeo, os nomes vai ter outros nomes estranhos. Bom, e Edé Anagô, eu não faço a mínima ideia como fala, mas deve ser alguma coisa assim, se refere a uma subetnia dos Yorubás. Bom, e como eu disse, os Yorubás são extremamente importantes para a formação da cultura brasileira. Por quê? É o seguinte, o que vai acontecer? Os Yorubás, lá da Costa dos Escravos, né, que tinha a chamada Costa dos Escravos na África, e o reino Yorubá vai ficar mais ou menos na parte leste, que fica, deixa eu ver se dá pra ver no mapa, bem aqui, ó. Que o reino Yorubá ficava mais ou menos nessa região aqui. Eu acho que dá pra entender que isso aqui é a África, que isso aqui é aquela parte da África que fica voltada para o Brasil, né, que encaixa direitinho no Brasil, mas enfim, essa região aqui que ficavam os Yorubás. E ela foi uma das que mais transportou escravos para Salvador durante o século XIX. Agora não me lembro bem, mas acho que foi o XIX. Olá, Oi, Eronildes. Deixa eu lembrar o que eu tava falando. Sim, lembrei. Pronto. E por isso os Yorubás vão ser extremamente importantes para a cultura brasileira. Assim como várias outras etnias, claro. Mas os Yorubás é, na verdade, que a gente mais tem contato com a cultura Yorubá, porque, por exemplo, nós já ouvimos falar em algum momento dos orixás, né? Conhecemos até o nome de alguns, né? Por exemplo, o Exu, que é o mais conhecido. E que, pra deixar bem claro, não estou falando do Exu que fica, daquele fantasminha que fica atormentando todo mundo, segundo algumas pessoas, que foi sincretizado com o diabo, né? Tô falando do Exu mesmo, o orixá,
que depois a gente fala do sincretismo com Exu, depois a gente fala sobre os orixás no outro vídeo, né? Mas, por exemplo, ninguém aqui conhece, eu tenho certeza, um deus chamado Maui. Ou então, sabia que Voduns são deuses na etnia Fon, como são os nomes dos deuses lá. Ou então que existe um deus, eu acho que deve ser um deus chamado Bumba. A gente não sabe, mas a gente conhece Exu, Oxalá, Obaluaê, eu creio que vocês conheçam, porque eu falei dele no vídeo anterior e nesse vídeo, né? A gente conhece os orixás, mas esses outros não, né? Justamente por causa dessa grande importação de Yorubás para Salvador no século XIX. Bom, agora, a outra coisa que ele falou foi Emoriô. E aí a gente continua falando dos Yorubás maravilhosos, né? Porque Emoriô, que tem naquela música do Sérgio, deixa eu ver de quem que era do Sérgio Mendes, né? Que foi cantada pelo Gilberto Gil, um monte de artistas. Se você escrever Moriô, você vai ver um monte de artistas cantando aquela música, né? Você vai ouvir aquela música e não vai entender o que é Moriô. Você vai, se você provavelmente não deve ter ouvido porque não chegou, né? Porque as pessoas estão começando a chegar agora, não tem problema nenhum. Eu falo o que estava falando, falou eu sou Nagô, Africaê, Ye Moriô, Africaê, e depois repetiu. O que quer dizer Moriô com base nisso? Absolutamente nada pra gente. Mas então, o que quer dizer Moriô? Moriô, segundo, deixa eu ver o nome do cara, Adelson Silva de Brito, no site Correio Nagô, né? Esse Adelson, pelo que eu li, ele é um professor de várias línguas, inclusive Yorubá, por isso que eu considero que seja uma fonte confiável, né? Inclusive foi dele que eu retirei a informação da origem da palavra Nagô e tudo mais, né? Do significado de Nagô e tudo mais, né? Ele escreveu no site dele também que Emoriô significa... Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu te vejo. E no caso, Emoriô não vai se escrever como está escrito lá na música do Sérgio. Vai ser escrito da seguinte forma. É um E maiúsculo, com ponto embaixo. Não me pergunte para que serve esse ponto, que eu não sei Yorubá. Aí um espaço. Aí M-O. Aí mais um espaço. R-I. Aí mais um espaço. Um O maiúsculo. No caso, esse O maiúsculo vai estar se referindo a Oxalá, né? Então seria eu te vejo, Oxalá, ou Oxalá falando eu te vejo, eu não sei. Mas é alguma coisa assim. Eu acho que dá pra entender mais ou menos o que é. Dá pra ter algumas noções do que pode ser. Bom, então da próxima vez que você quiser falar que você tá vendo alguém, você fale Emori. Eu acho, né? Deve ser. Ou eu fale Emoriô, que eu creio que sirva também, o que vale a intenção. Bom, eu imagino que como as pessoas ainda estão chegando, eu não tenha falado o suficiente, então vou colocar mais uma música. Eu vou esperar, vou falar que eu vou esperar 10 segundos, mas eu não tenho paciência, então vou esperar menos. Pra alguém escrever que tá bom, tá bom? Com certeza não se passaram mais 10 segundos, mas eu contei 10. Até 10. Então vamos lá. Quinta parte da música. Eu sou guerreiro, Africaê, sou brasileiro, Africaê, eu mandingueiro, Africaê, abençoou, Africaê. Bom, é o seguinte, o que ele falou nessa parte? Eu sou guerreiro, sou brasileiro, eu mandingueiro, me abençoou. Bom, o que acontece? Ele tá falando que ele é guerreiro porque se a gente pegar a música toda e interpretar ela, a gente vai perceber que estamos falando de um negro banto, que provavelmente veio de Cabinda, como eu dei um spoiler já no início. Mas eu já vou adiantar para quem não viu.
Ele depois vai falar o povo de Angola, que Cabinda pertence atualmente a Angola, né? É uma província de Angola, como a gente falou no vídeo anterior. Deixa eu lembrar aqui, sim, pronto. Então, ele fala povo Jeje, né? Vai falando... acho que ele fala algum outro povo, né? Mas aí a gente pode concluir, já que a gente está interpretando a música, que ele está falando, talvez, dos descendentes, dos ascendentes dele, né? Porque na África tem muito da ancestralidade. Ou talvez está falando das pessoas do quilombo de Mucungê, que é o quilombo que ele faz parte, que ele fugiu da mineração de diamante lá na região de Mucungê e foi para um quilombo chamado Mucungê. Por isso ele falaria povo Mucungê, né? Enfim, porque ele fala que ele é um negro mina, ele provavelmente profetiza a religião Yorubá, porque ele faz referência ao Balueye, e ele fala que ele é Nagô, então ele falaria o idioma Yorubá, e o que daria sentido a essa perspectiva de ancestralidade do povo Jeje, porque o território do Benin, né, que era onde ficava o reino de Daomé, foi conquistado pelos Yorubás, né? Marisadé, só tem uma pergunta. Isso seria no final ou colocar a letra num comentário ou alguma coisa assim? Porque se for pra colocar no final, eu coloco a música inteira, não tem problema. Mas aqui eu só tô dando mesmo a interpretação pra chegar na parte por que ele fala sou brasileiro, né? Bom, na minha perspectiva, interpretando a música dessa forma que eu interpretei, e que eu pelo menos creio que seja uma forma completamente cabível, mas é possível ter outras interpretações. Talvez o cara que escreveu só saiu colocando um monte de coisa lá e é isso, né? Mas como podemos dizer que foi publicada, e eu acho que disse isso várias vezes já nos outros vídeos, a arte tem a maravilhosa característica de ser algo participativo de quem está fazendo... Esqueci qual é frustrante... Eu não lembro como é que era uma palavra. Era uma palavra muito bonita, mas eu não lembro, então trocando a palavra. Apreciando ela, interpretando ela. E já que eu tenho o direito de interpretar da forma como eu quiser, eu estou interpretando assim. Então, e já que você também tem o direito de interpretar da forma que você quer, você pode interpretar de um outro jeito, que não tem problema. É só dizer aí que a gente conversa e tá tudo certo, né? Porque a arte tem essa característica de múltiplas interpretações. Enfim, e pensando por essa perspectiva, a gente conclui que esse escravo de origem cabinda estaria, na verdade... se identificando como brasileiro, mas não como brasileiro. Ok, Marisadé, mas não como brasileiro, mas sim como pertencente àquele quilombo. E vendo e sentindo pertencente àquele lugar, que como fica no Brasil, ele se denominou brasileiro. Bom, mas, aproveitando já que estamos falando de brasileiro, eu quero lançar a seguinte discussão, né? De onde teria surgido a capoeira? E vou dar o meu pensamento. Mas antes, já que eu não sei quanto tempo vai demorar essa discussão, porque se discute só bem... pelo menos uns 10 anos, né? Então, vamos falar primeiro da outra parte. Vamos deixar o brasileiro de lado e vamos falar... sobre o que ele falou em seguida. E o mandingueiro me abençoou. O que isso quer dizer? Bom, parece bem óbvio que um mandingueiro abençoou ele. E aí por livre e espontânea vontade, vou dizer que é porque eles estão entrando em conflito com capitães do mato e pessoas que teriam sido enviados para destruir o quilombo de Mucungê, né? E aí, por isso ele estaria fazendo esse cântico, né? E estaria sendo abençoado pelo mandingueiro. Minha interpretação. Mas eu vou aproveitar para dizer outra coisa. Que não tem
Não vou dizer que não tem nada a ver com a música, porque é África, enfim, mas não tem nada a ver com o que está sendo dito na música até agora. Eu vou falar porque eu quero falar, eu tô fazendo vídeo, então eu posso falar, e eu acho que todo conhecimento é válido, por mais inútil que ele pareça, e esse conhecimento não é inútil porque é incrível a quantidade de pessoas que usam a palavra mandinga de uma maneira errada e preconceituosa. E todo mundo usa a palavra mandinga de uma maneira completamente errada com sentido original, né? Na verdade, as pessoas nem sabem de onde vem essa palavra. E já que todo mundo usa, e principalmente nós capoeiristas usamos e abusamos dessa palavra, eu vou falar. Mandinga era um povo lá da África que era... que pelo rei... é um nome estranho, então me perdoe, eu vou ler mesmo. Sundiata Keita, o Rei Leão. E se você tá lembrando daquela música que ninguém sabe cantar do Rei Leão, que começa com aquele pôr do sol, é algo assim... sei lá como é que é. Ninguém sabe como é mesmo, então tô nem aí. Não tem nada a ver com essa música, porque na verdade... as músicas do Rei Leão e os nomes dos personagens, né, estão eu fui ler uma vez por curiosidade, e estão todos na língua Zulu, que é lá da região sul-africana, e o povo mandinga fica na região oeste. Na verdade, como eu já disse, Zulu era um idioma falado por uma subetnia do povo banto. E o que acontece? Na verdade, só por curiosidade, eu vou falar sobre como é que isso aconteceu, essa conquista, a formação do Império ali, segundo as lendas que eu li hoje, que eu acho que pode ser lenda, mas pode também não ser, né? O que acontece? Esse Sundiata, ele era filho de um rei mandinga, né? Tinham vários reinos, eu acho que eram reinos, né? Que a gente pode dizer, do povo mandinga, e era tudo separado, né? Não era unificado como a gente hoje em dia fala. E esse Sundiata, ele nasceu paraplégico, né? Só que por algum milagre, acho que, se a minha memória não falha, depois que ele fez uns 7 anos, né, com 7 anos de idade, ele simplesmente começou a andar, e quando se tornou rei, começou a conquistar e formou o Império Mali. E como a gente está falando de um reino africano, ele estava lá lutando na guerra. Então eu não sei como, talvez ele tenha dado uma de Aivaro sem osso, que nem daquela série Vikings. Eu não faço a mínima ideia, mas foi isso aí que eu li, né? Enfim, e por que é que a gente associou então mandinga à feitiçaria, a malandragem, né? O que acontece? O povo mandinga, eu acho que foi questão do Enem esse ano, né? Que na verdade foi do ano passado, porque no Enem foi de 2019, não de 2020. E se não foi então em algum Enem, ou em algum outro vestibular, mas alguma coisa bem no fundo da minha cabeça disse que foi no Enem de 2019, falou que o povo mandinga, ele costumava, para evitar conquistas, né, falar para os portugueses onde encontrar ouro, e os portugueses nunca mais eram vistos. Então aí teriam pegado essa fama de feiticeiros, né? Mas tem uma outra origem para esse sentido, que vem aqui do Brasil. E essa origem seria o seguinte: o povo mandinga, que falava o idioma mandinka, e provavelmente esse deve ser o nome do povo, mas foi aportuguesado, né? O que acontece? Deixa eu ver também. Sim, pronto. Eles, em geral, eram negros malês, ou seja, liam e escreviam em árabe. Portanto, geralmente eram muçulmanos, e eles tiveram grande influência na revolta dos malês na Bahia no século XIX, que creio que futuramente a gente vai falar sobre essa revolta. Bom, o povo, o mandinga, por saber ler e escrever em árabe, e por ter se convertido, em sua grande maioria, à religião muçulmana, e os muçulmanos, eles, acho que eram tipo 90%, tô chutando, não faço a mínima ideia, mas era tipo a maior parte da população muçulmana, lia e escrevia. Eles eram confiados para
coisas importantes, vamos dizer assim. Porque eles liam e escreviam. E nem brasileiros que tinham grande condição financeira liam e escreviam, né? Porque a gente está falando do século XVI, século XVII, século XVIII, onde as pessoas não sabiam ler e escrever, né? Na verdade, até hoje as pessoas não sabem ler e escrever na sua grande maioria. E isso, apesar de parecer um comentário sem nexo e errado, não é com esse objetivo, é como crítica mesmo, porque é um absurdo várias pessoas não serem capazes de ler e escrever. Bom, no século XXI, em 2020, que era para ter carros voadores, mas naquela época era algo, assim, vamos dizer, perdoável, porque se até hoje as pessoas não escrevem e leem, né? Não tô falando só daquelas pessoas que escrevem tudo errado, tô falando das que realmente não conseguem escrever, só escrevem um nome. E isso não é culpa delas, é culpa do governo mesmo. E deixando a crítica de lado, o que acontece? Eles eram colocados para cargos confiáveis, vamos dizer assim. E essa confiança ia subindo, iam tendo cada vez um cargo mais acima, se tornando até alguns capitães do mato. Geralmente os capitães do mato eram do povo mandinga, ou melhor, ou mais especificamente malês e geralmente os que fazem isso eram do povo mandinga. O que eles faziam? Faziam um patuá, né, que eu não sei se vocês já viram, eu não sei descrever o que é, mas é tipo uma bolsinha, tipo uma bolsa de couro, e no couro estava escrito algumas coisas do Alcorão, né? E o que acontece? Os mandingas sempre se reconheciam. Por quê? Porque eles, quando se encontravam, eles recitavam os versos do Alcorão que era para estar nesses patuás. E o que acontece? Muitos escravos, para dizerem que estavam livres e evitarem serem pegos quando fugiam, faziam patuás assim. Só que eles não escreviam, porque eles não sabiam o que estava escrito. E muito menos ler, dizer o que era. Então quando um escravo estava sendo perseguido, um capitão do mato achava assim meio estranho, né? Ele ia até ele e recitava o verso em árabe. E o escravo não sabia o que estava falando. E aí então descobria que aquele era um possível escravo fugido. E aí ele levava lá para a polícia e tentava descobrir de onde é que era aquele escravo, né? E geralmente, realmente era um escravo fugido, geralmente mandavam de volta para os senhores. Bom, isso começou a fazer aqui no Brasil uma cultura de que o povo mandinga fazia feitiçarias para descobrir quem que era escravo fugido e quem não era, né? Bom, enfim, o que vai acontecer então? Agora, para dizer uma bem rápido, para deixar bem claro, quando eu estou falando isso, eu vou falar isso para justamente acabar com uma outra ideia que eu creio que todos os brasileiros têm, se não 90%. E se não, é porque eu estou chutando a estatística mesmo, porque eu não tenho como saber essa estatística, né? Mas o que acontece? Como nós minimizamos as culturas indígenas e africanas, a gente considera tudo uma coisa só. E quando a gente fala que um africano escravizava outro africano, que o capitão do mato africano ele descobria quem é que eram os africanos que estavam fugitivos e levava para voltar. Isso, quando a gente fala isso, a gente está falando que todo mundo aí era perverso, né? E assim, a gente tem essa imaginação de que os africanos eram perversos, selvagens, que ficavam se escravizando e se vendendo, né? Parece uma coisa assim absurda, né? Mas o que acontece? É só uma questão de minimizar. Por quê? A África, de vez em quando, os povos africanos de vez em quando entravam em guerras uns com os outros. Porque até hoje os povos entram em guerras uns com os outros. Então não é uma questão de selvageria, é uma coisa que acontece até hoje. Uma coisa mesmo de burrice do ser humano.
Porque não tem sentido entrar em guerra. Quando simplesmente conversar pode resolver tudo, né? E isso é provado pra mim em vários exemplos, tipo na Guerra das Duas Rosas, que fizeram um massacre e durante anos na Inglaterra pra resolver casando dois membros das famílias, né? Que disputavam pelo trono inglês. Então é uma questão simplesmente de burrice generalizada. E o que vai acontecer? Os africanos, eles vão guerrear, os prisioneiros vão ser escravizados e vão ser trocados com os comerciantes, no nosso caso, europeus. Só que, para deixar bem claro, a gente não está falando de africanos, a gente está falando de Cabinda, de Jeje, de Yorubá, de Banto, de... Não me vem mais nada à cabeça, mas vocês entenderam. A gente está falando de povos diferentes. Povos que muitas vezes eram inimigos. Então, nada mais natural. Então, tipo, se a gente falasse que um alemão entrou em guerra com, sei lá, um austríaco, que os alemães entraram em guerra com austríacos, a gente não vai ver como algo absurdo, porque a gente entende que alemães e austríacos são diferentes. Agora, se a gente falar que os europeus entraram em guerras com os europeus, fica como se fosse a mesma coisa. Então, só pra dizer que... só pra salientar essa diferença e tentar diminuir esse preconceito que nós temos. Nós todos, porque eu, inclusive, às vezes penso isso, às vezes, porque nós somos criados pra pensar dessa forma e somos ensinados a pensar dessa forma. Com certeza, assim... Os povos primitivos, pelo menos, eram compreensíveis, né, Marisabel? Porque o que acontece? Estamos falando de povos diferentes que precisavam sobreviver e que não viam os outros como iguais. É como uma... para citar exemplos, como uma alcateia de lobos que batalha por um território, um bando de leões que está batalhando por um território, né? Mas hoje em dia não é apenas burrice. Ainda mais nós, seres racionais, né? Que temos plena capacidade de comunicação, diferentemente dos outros animais irracionais, não somos capazes de negociar. É burrice, não tem outra palavra. Bom, e agora, eu não sei se vai dar tempo, mas vamos começar a discutir agora de onde teria surgido a capoeira para aproveitar. Por quê? Porque uma coisa é falar de 1800, 1700, 1600, porque durante esses 300 anos haviam brasileiros que na verdade não eram brasileiros, para deixar bem claro, porque o termo brasileiro mesmo ainda estava em discussão se seria usado ou se seria usado brasiliense ainda no século XIX, então não haviam brasileiros de verdade, mas vamos dizer que haviam brasileiros, né? Que eram filhos de portugueses que nasceram aqui mesmo, os filhos de africanos que nasceram aqui mesmo, os filhos de portugueses com africanos e que também eram filhos de portugueses e africanos, então vocês estão entendendo? Então, exatamente, né? Bom, e outra coisa que eu queria comentar, né? Que depois, né? Tipo, durante a semana... eu posso escrever um conto que eu ouvi hoje, né? Que fala justamente dessa questão de sobrevivência, mas depois, acabou de me ocorrer. Se vocês quiserem, eu escrevo esse conto, porque... ou conto, ou durante a próxima semana, é só falarem aí. Se querem ou não. Bom, vamos continuar. Mas, vamos pegar 1500. Tá certo que em 1500 de 1500 a 1530 já haviam vários brasileiros que não eram indígenas puros, vamos dizer assim, porque tínhamos vários degradados, como João Ramalho, Caramuru, português de Canané, que supostamente que há histórias em que diz que ele chegou antes de Cabral, né? Mas enfim, então em 1500 já havia, mas em 1400 quem que eram os brasileiros? Tupinambás, Yanomamis, Goiatacas, Tremembés. Deixa eu pensar, tem mais algum povo?
Não estou lembrando de mais nenhum povo, mas a gente sabe que haviam tantos povos quanto havia na África. E esses povos eram todos culturalmente diversos. Como eu não falei, eu estou falando agora. E não era a mesma coisa, portanto, mais uma prova da como minimizar as coisas generalizando. É uma boa ideia quando você quer conquistar um povo, né? Porque até hoje a gente fala índios, não se refere como povos e acha que é tudo a mesma coisa. Bom, eles eram os brasileiros. Chegaram os portugueses, começaram a procriar com os indígenas ou entre si, e nasceram outros brasileiros que não eram brasileiros porque o Brasil não existia. E quando o Brasil passou a existir, não era brasileiros porque ninguém se identificava como brasileiro. Era Tupinambá, Yanomami, Tremembé, portugueses, imigrantes de vários outros países que podiam ter, mas eu não sei. E depois vieram os escravos provindos da África, que não se identificavam como brasileiros, se identificavam como Yorubás, Jejes, Bantus, Cabinda, Mandinga, enfim. Só que, por que é que eu vou colocar isso? Porque já que estamos brasileiros, os primeiros brasileiros, podemos assim dizer que só surgiram realmente no século XIX. Mas os indígenas foram os primeiros a ocupar esse território, então acho que é o momento perfeito. Bom, o que vai acontecer? A capoeira, ela poderia ter surgido no Brasil, poderia ter surgido na África, ou poderia ter surgido em qualquer outro canto do mundo e ser trazido para cá. Bom, eu particularmente acredito que a capoeira foi criada no Brasil pelos escravos. Por quê? Bom, eu pelo menos penso que apesar do grande desejo dos portugueses minimizarem os africanos, eles não eram idiotas. Então eles pegavam os africanos e sabiam mais ou menos as práticas africanas, as lutas africanas. Né? Por que essa parte das lutas é tão importante? Porque era inclusive proibido dos escravos praticarem alguma luta. Porque imagina só se os escravos praticassem lutas, eles iam simplesmente pronto, acabou. E acontece exatamente como aconteceu no Haiti, mas que ainda não havia acontecido, porque a gente está falando ainda dos primórdios, e o Haiti, ainda, a Revolução Haitiana ainda não havia acontecido, mas todo mundo sabia que isso era um risco. Então os portugueses vão ter várias técnicas para driblar as revoltas de escravos, né? Que eu pretendo comentar com uma outra música. Mas, bom, como é que vai acontecer? Eles vão conhecer provavelmente algumas lutas africanas, vão saber mais ou menos como são. Então como é que seria praticada a capoeira se eles sabem como são? Né? O que vai acontecer? Os africanos vão ser trazidos para cá, escravizados. Os indígenas eram escravizados sim também. A gente não aprende isso, não liga para isso, mas eram escravizados sim e foram escravizados por muito mais tempo que os africanos. Porque até na época da ditadura militar, os indígenas estavam sendo escravizados. Tem um relatório inteiro chamado Relatório Figueiredo, falando de todas as atrocidades que a antecessora da FUNAI, que eu não lembro o nome, estava fazendo com os povos indígenas que ela supostamente devia cuidar. Então, os indígenas eram escravizados sim. E eles estavam com os africanos. A única forma deles se comunicarem claramente seria através da língua portuguesa, que eles aprenderam, né? Porque não tinha exatamente um jeito de não aprender, né? Porque era uma coisa assim meio que obrigado, porque afinal de contas as línguas indígenas e as línguas africanas eram línguas de povos pagãos e povos muçulmanos que deveriam se converter e se tornar cristãos, adquirir hábitos cristãos, línguas cristãs, e inclusive os nomes eram mudados para ficarem nomes cristãos, né? Então o que vai acontecer? Os indígenas, os portugueses também conheciam algumas lutas, deviam ter assim, uma noção de como é que eram as lutas indígenas. Então, com certeza não poderia ser uma luta indígena. Se a capoeira foi criada numa fazenda ou
numa cidade. Ou então ainda por cima numa mina, mas eu creio que não, por alguma coisa que a gente discute depois, porque eu não lembro que coisa era essa, mas alguma coisa me faz crer que não foram criados durante a época da mineração. Eu acho que é por causa do primeiro relato de primeira prisão por prática da capoeira que tornaria a atividade mineradora, mas eu não lembro direito. Mas deve ser uma coisa tipo isso, né? Então o que vai acontecer? Se foi criada a capoeira nas fazendas ou nas cidades, não poderia ser uma luta africana ou uma luta indígena, mas poderia ser uma mistura de lutas indígenas e lutas africanas. E o que é que vai acontecer? Também há a possibilidade de ter surgido no quilombo. E se surgiu no quilombo, como é que seria isso? Seria uma luta indígena ou uma luta africana? Não, não seria. Por quê? Porque o quilombo era, assim, um lugar onde várias culturas se encontravam. Porque os escravos eram todas de etnias diferentes, por uma razão que a gente vai falar com uma outra música. E aí eles fugiam para os quilombos. Nos quilombos também tinham os indígenas, que eram escravos, fugiam para lá, ou fugiam dos bandeirantes, ou fugiam dos que apesar dos jesuítas serem bonzinhos, né, os indígenas eram meio que obrigados, né, a ficarem lá esqueci como é que é o nome, mas é o lugar que os jesuítas faziam a catequese dos indígenas, né? Esqueci como é que é o nome, mas algum dia eu vou lembrar e vou falar. E também vinham, adivinha só, europeus que provavelmente, geralmente, eram criminosos e fugiam pro quilombo para fugir das autoridades. Ou talvez tivesse lá um cara que simplesmente queria estar no quilombo. Eu não vou dizer que não tinha, mas podia. Eu creio que sim, né? Mas enfim, isso quer dizer que o quilombo vai ser um lugar onde várias culturas vão se encontrar. Várias lutas vão se encontrar e vão se misturar. E é por isso que eu creio que a capoeira seja brasileira. Só para comentar, né? Se você tem alguma outra ideia, é só colocar aí, porque se ninguém sabe de onde é que veio a capoeira, que dirá eu. Mas só para falar um pouco mais de uma influência indígena, né? Aproveitando já, porque eu acho que eu não falo mais nisso, ou eu falo, eu sei lá, né? Nunca se sabe o amanhã. Eu tava, quando planejei essa apresentação, né? Eu li sobre uma pesquisa, né, que tem várias, sobre a possível capoeira indígena, né? E o que acontece? Eu não tenho como saber, porque eu não sou especialista em lutas, não sou especialista em músicas, não sou especialista em culturas, mas nessa pesquisa dizia que haviam lutas que... Como é que é? Já vou lembrar, assim, que eram semelhantes à capoeira. Eu, particularmente, não vou dizer que não ocorria, mas que não tem como a gente saber. Porque descrever uma luta, um estilo de luta, com palavras, é algo extremamente difícil, sejamos sinceros, né? Quer dizer, se você não tem as palavras certas, as palavras dos movimentos, não tem como saber, então poderia ser qualquer coisa. Assim é pelo menos a minha maneira de pensar. E, além disso, né, a capoeira que a gente pratica hoje poderia derivar dessas lutas muito bem, mas não tem como a gente saber. A gente vai morrer até inventar a máquina do tempo e para descobrir. Porque não tem como, mesmo que a gente encontre um relato que diga exatamente como era e diga o nome dos movimentos, eu ainda acho que a gente não vai poder afirmar que é capoeira. Por quê? Porque os nomes dos movimentos mudam de grupo para grupo hoje. Eu, por exemplo, tenho uma esquiva que eu chamo e aprendi como sendo guarda-baixo, mas tem grupos que chamam de descida básica. Que dirá, então, um movimento de... Eu não sei, a gente está no século XXI,
de uns 400 anos atrás. Quantas vezes o nome deve ter mudado, né? Então, como é que eu vou saber o nome em tupi, mesmo que seja traduzido? O nome poderia ser algo completamente diferente, né? Então, acho que a gente só vai descobrir quando inventarmos a máquina do tempo. E como isso ainda é ficção científica, acho que a gente não vai descobrir mesmo. Bom, mais uma outra coisa que é colocado nessa pesquisa é que a musicalidade da capoeira tem raízes tanto africanas como raízes indígenas. E eu não tenho como dizer, porque eu não sou especialista em músicas indígenas e músicas africanas, mas só pra deixar essa possível percepção, né? E quem for aí, tiver algum conhecimento sobre isso, é só colocar aí também que a gente conversa, né? Bom, eu acho que já deve ter dado bastante tempo, porque um alarme acabou de tocar cá, né? Avisando pra eu fazer uma outra coisa, então provavelmente já deve ter dado bastante tempo. Então por hoje é só. A gente discute a última parte na próxima semana. Termina essa música, coloco a música por inteiro. E aí a gente discute interpretações da música, né? Repito a interpretação que eu já dei, não tem problema nenhum pra mim. E por hoje é só, pessoal. Vou clicar aqui pra